E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Ferrareta. Essa é a nossa terceira aula aí de multiplicação, tá? E agora a gente vai aproveitar para ver as ideias de multiplicação. Então, se tu ainda não é inscrito no canal, antes de eu chamar a vinheta, aproveita e te inscreve, tá certo? Então, roda a vinheta. Então, multiplicação, gente. Vamos ver aí, né, quais são as ideias que estão atreladas à nossa operação de multiplicação, tá? Primeira ideia que a gente vai ver vai ser a ideia de multiplicação retangular, que é muito semelhante à ideia que eu passei para vocês na aula 1, tá? E, inclusive, eu vou utilizar aquela ideia para resolver o problema que eu estou trazendo aqui, ó. Em uma sala de aula existem 5 fileiras com 7 classes em cada uma. Então, pergunta-se, quantos alunos podem ser acomodados nessa sala? Ou seja, eu tenho ali a minha sala de aula e eu vou traçar para nós aquelas retinhas que eu mostrei para vocês na aula 1. Tá? Eu vou traçar aqui então as minhas 7 cadeiras, né? Ou seja, mas eu vou até o final e vou interseccionar elas com as nossas 5 fileiras, certo? Se a gente for contar cadeirinha por cadeirinha ali, vai dar 35, certo? E se tu reparar, 5 vezes 7 também é 35. Tudo bem? Vamos continuando. Próxima ideia que a gente tem, tá, da multiplicação é a ideia associada a contar possibilidades. Ou seja, são as maneiras diferentes de se fazer alguma coisa, as maneiras diferentes de se vestir, as maneiras diferentes de fazer qualquer coisa, tá? Nesse caso aqui eu estou trazendo um exemplo de uma lanchonete, tá? Em uma lanchonete são oferecidos 4 sabores de suco: limão, morango, tangerina e laranja. Cada suco pode ser servido em copos de 300, 400 ou 600 ml, tá? Então, quantas possibilidades existem de se realizar um pedido de suco nessa lancheria? Bom, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que combinar os nossos 3 copos ali, de 300, 450 e 600 ml, com os nossos sabores de frutas, né, pessoal? Para fazer o nosso suco aí. Tá? Então eu vou colocar eles todos numa tabela e vou combinar eles para a gente enxergar como é que fica essa coisa toda. Tá? Então na minha tabela aí eu fiz uma coluna aqui com os sabores, tá? Que seria o limão, o morango, a tangerina e a laranja. E vou combinar elas com os nossos copos de 300 ml, 450 ml e 600 ml. Claro que depois de combinado aqui, a gente enxerga que tem 12 possibilidades, porque a gente vai contar todos aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades, tá? Mas a gente não precisa fazer isso sempre, tá? O nome disso que está aqui é árvore de possibilidades, tá certo? Então a gente sabe o que é uma árvore de possibilidades, é a combinação de tudo que a gente pode fazer, tá? Então, só seguindo, então, a gente já sabe que como tu tem 4 possibilidades de sabores e 3 possibilidades de tamanho de copo, tá? Tu vai ter que 4 vezes 3 é igual a 12, certo? E agora vem a nossa ideia de proporcionalidade, que é a mais complicadinha da gente entender, tá? Então eu trago um exemplo rápido para a gente tentar entender isso daí. Tá? Nossa ideia de proporção na multiplicação. Repara aqui, ó, no exemplo que eu trouxe, que em uma feira, 6 maçãs custam R$ 3. Assim, qual é o preço de 18 maçãs? Ora, tu não vai pegar o 3 e multiplicar direto pelo 18, porque tu tá relacionando esses R$ 3 a 6 maçãs. Então, tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que relacionar o preço dela pelo número de vezes que aumentou a tua compra. Meio complicado, né? Tá, mas vamos ver como é que fica isso aí. Ó, eu tenho para 6 maçãs, R$ 3. Se eu fosse comprar 12 maçãs, se eu fosse comprar o dobro de maçãs, eu ia ter que dobrar o meu investimento, ia ter que gastar R$ 6. E para as 18 maçãs, tá, eu tenho que gastar 9. Por quê? Porque, olha só, associa isso, ó. Se eu multipliquei por 3 o número de maçãs, o número do meu valor gasto, ele também vai multiplicar por 3. Tá, pessoal? Então, essa é a ideia de proporção. Tem que ficar ligado, tá, no quanto aumentaram as coisas para a gente poder saber o quanto vai ser gasto. Tudo certo? Então, daqui eu deixo o meu muito obrigado e até a próxima.